Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Giovanni Soeiro, você que, para quem não sabe, já esteve presente no Cedo Tricolor, foi o cara que implementou a tão falada TV Bahia hoje, que todo mundo espera. Inclusive, dá para você contar também a história, né? De como foi a ideia dos bastidores e tal. Você estava comigo na última sexta-feira lá na Rádio Sociedade. Eu acho que foi a primeira vez até que você trouxe mais do coração, mais de dentro, assim, essa felicidade de um filho que você criou e deixou aí agora e está cada vez mais com sucesso. Como é que você vê esse momento do Bahia em termos de comunicação e também a sua passagem do Bahia? Se dá para fazer uma relação com o momento atual e como é que o Giovanni Soeiro atuaria com esse case hoje de sucesso do Bahia? Marquinhos é outra realidade, né? É outro mundo, é outro tudo ali no clube. Eu vivi o finalzinho de uma era em que, especialmente no âmbito financeiro, tudo era muito escasso e a nossa estrutura era muito limitada, precisava de fato ser algo na base do amor, da dedicação, e foi ali que a gente conseguiu se estabelecer, que se não tivesse nada disso, e eu não estou falando só do nosso departamento, né? No clube, a gente tinha ali médico, outros profissionais diversos que tinham 20, 25, 30 meses de salário atrasado. Eu saí do clube em 2011 com 4 meses de salário atrasado. E olha que eu ganhava uma merreca, mas era algo muito delicado. E hoje a gente vê um Bahia completamente estruturado, né? E aí, especificamente no âmbito da comunicação, um núcleo recheado de bons profissionais. E a gente, fazendo esse comparativo, visualiza algo muito mais profissional, algo muito mais estruturado e com muito maior condição de fazer bonito. Ali, a gente vivia dentro de campo uma reestruturação, né, um retorno à elite, e nos rendeu, a gente conseguiu produzir um DVD que gerou Tricolor Voltou, e a gente participou também do filme Bahia Minha Vida. Então, foram bons cases, a gente conseguiu entrar para a história do clube, mas a gente torce. Eu, como torcedor, como tricolor sócio, torço muito para que, de fato, quem esteja aí nesse posto consiga fazer mais e mais e consiga superar os nossos feitos, porque hoje a estrutura é muito maior e dentro e fora de campo o Bahia está correspondendo muito mais. Ô Gil, só para a gente trazer, contextualizar também, eu acho que vale a pena. Como foi que surgiu essa ideia dos bastidores? Hoje, torcedor do Bahia, acabou o jogo, o Bahia venceu. A coletiva vira algo que é deixado de lado. Todo mundo quer saber como é que foi os bastidores, como é que foram os bastidores, como é que os jogadores se comportaram, como é que o treinador se comportou. E aí você é um dos caras que criou essa ideia nova, né? De um torcedor vamos dizer, se participar um pouco mais do pós-jogo, se enxergar um pouco mais nesse pós-jogo, como foi que surgiu essa ideia, e você pode também falar também da importância desse tipo de trabalho. Primeira coisa que eu estabeleci dentro de mim mesmo, a partir do momento em que eu entrei no clube, foi o seguinte: como um bom torcedor, como fiel, como fanático, assim como praticamente todos os torcedores do Bahia, eu falei, eu preciso representar uma nação dentro do clube, eu preciso ser a torcida dentro do clube. E aí me fiz algumas perguntas, e uma delas foi sobre eu, enquanto torcedor, o que eu queria acompanhar dentro do clube, o que eu mais desejo acompanhar. É exatamente o que eu não tenho acesso. Então, como é o ônibus, como é a conversa dos caras, quem senta do lado de quem, como é o avião, como é a rotina ali de almoço, de jantar, de lanche nas viagens. Então, eu fiz essas perguntas e, aos poucos, eu tentava implementar. Não era nada fácil, porque era algo completamente disruptivo para aquele cenário atual. A gente acabou virando case de TCC, Brasil afora. Por uns 5 anos, assim, as pessoas entravam em contato comigo para que eu ajudasse e eu falasse sobre aquilo que virou uma tendência nacional. Quando a gente começou a TV Bahia,
éramos apenas 3 TVs de clubes: Bahia, Santo André e Inter, de Porto Alegre. O Inter tinha muita estrutura, mas o conteúdo era mais ou menos. O Santo André não tinha nenhuma estrutura e tinha um conteúdo bacana. Só que era um conteúdo muito boleiro. Conteúdo que quem acompanha já acompanhava também e se tornava até concorrente do Dono da Bola, No Campo do 4, do Globo Esporte, dos programas de rádio. E eu falava, não, eu tenho que complementar isso aqui. Eu vou usar um pouco da estrutura que eu tenho, que era um pouquinho melhor que a do Santo André, e vou usar, mirando a estrutura do Internacional, mas vou usar e complementar um pouco da estrutura da linha editorial que o Santo André fazia, que eu gostava muito. E, obviamente, mesclei alguma coisa ali também com o Inter, que era uma referência que eu tinha. E aí fui estudar internacionalmente, tinha muita pouca coisa naquela época, e aí a gente está falando de 2008 e 2009. Foi quando eu iniciei o processo de instauração da TV Bahia. Eu era uma criança nessa época. Eu era menor aprendiz. Se você era, imagine eu. Bia devia ser pequenininha. Mas é isso. E aí, minha maior dificuldade, a partir de então, eu tinha autonomia para essa criação, e aí é importante dar os devidos créditos ao Departamento de Comunicação, que nos dava toda essa liberdade. Na época, Jaime Brandão, Vitor Tamar, eram pessoas que já estavam no clube e que me davam essa autonomia, me davam essa liberdade, me deixavam colocar em prática toda a minha audácia, toda a minha ousadia, e aquilo ali, de alguma forma, foi se fortalecendo com o tempo, mas, a partir de um dado momento, eu precisava ter pulso para bancar as minhas ideias, e era pulso para bancar com pessoas como Renato Gaúcho. E era delicado, porque era um cara que tinha resistência. A partir de um dado momento, os clubes passavam a ter aquilo ali, começaram a ter problemas, informações de bastidores sendo vazadas. Eu tive um caso em que eu queria fazer conteúdo no vestiário, e o Botafogo também foi fazer isso. Ali, eu já tinha 1 ano de TV, e mostrou que um técnico que estava na final do Carioca, da Taça Guanabara, o técnico que estava suspenso teve acesso ao vestiário, e a Federação Carioca e os adversários viram através da TV do clube, e o cara não podia ter acesso ao vestiário, e a TV do clube acabou sendo o X9 do momento, e isso veio à tona. Então, tudo que eu queria fazer no vestiário, Renato Gaúcho vinha e batia nessa tecla de que não podia, né, que tinha medo. Então, o que eu precisava fazer para conquistar a confiança daquele cara? De alguma forma, eu precisei mostrar na prática. Então, o que eu fazia? Eu ligava para Newton Mota, que era coordenador da base no Bahia. Mota falava, Giovanni, eu confio em você, fique à vontade. Pode fazer o que você quiser aqui de conteúdo e publique. Fique à vontade. Óbvio que eu ainda voltava, pedia alguma aprovação ou outra, mas o que de fato aconteceu foi que eu tive essa liberdade, executei e publicava. A torcida do Bahia, carente desse tipo de conteúdo, praticamente inédito, a torcida do Bahia abraçou a ideia, e a gente tinha ali, em média, 30... Era web TV, né? A gente não tinha estrutura de televisão, a gente gerava conteúdo na internet, a gente tinha nossa própria plataforma, não era YouTube, era lá tvbahia.com.br, e a gente tinha total domínio da plataforma, e a gente tinha uma média de 30 mil visualizações por vídeo, né? A gente tinha menos concorrência, como hoje tem, todos vocês praticamente da imprensa têm os seus canais, e a gente não tinha essa concorrência, a gente era referência, e era dali que saíam as coletivas de imprensa, era dali que saíam os conteúdos de bastidores, entrevistas especiais, exclusivas e tal. E aí eu mostrava, aí, sei lá, a gente estava, no final de semana, eu fazia um conteúdo na base, Bavi Sub-20, com Talisca, com Guegué, com os caras brocando. O que eu fazia? No meio de semana, a gente ia ao Campeonato Baiano, Bahia e Atlético de Alagoinhas. No ônibus, sentava do lado do Renato Gaúcho, e ele falava, me mostra o conteúdo, guri. Aí eu ia lá e mostrava o material para ele, e aos pouquinhos ele ia me dando mais confiança, mais liberdade. Eu falei, pode ficar à vontade. Aí eu fazia, mostrava para ele, ele aprovava e ia para o ar.
A partir de um dado momento, deixou de ter essa aprovação, a gente teve a liberdade, com base na confiança, Renato Gaúcho saiu, e essa transição no futebol para coisas que estão começando muito importante, elas são bem conservadoras e, ao mesmo tempo, elas são balizadoras de uma estrutura de trabalho, porque quando o Renato sai e chega um novo treinador, que era Márcio Araújo, Giovani já era grande. Apesar de ter sido no início do campeonato, Giovani já estava estabelecido no clube. E aí, Márcio é quem precisou se adaptar à minha realidade. Só que com um jeitinho, eu fui dando também voz a ele, eu fui também colocando a filosofia de trabalho dele em pauta e dando toda essa possibilidade dele participar ativamente, dizendo que ele gostava, que ele não gostava. E aí virou um trabalho a várias mãos e a gente conseguiu se estabelecer. E a partir de um dado momento, a gente passou a ter não só 30, mas 60, 90 mil visualizações por dia, quando a gente tinha 2, 3, 4 vídeos sendo publicados por dia. Então, virou uma estrutura que aos pouquinhos foi se fortalecendo e a gente ganhou cada vez mais credibilidade, não só com o torcedor, mas com o mercado, né? Com a estrutura toda de imprensa passou a usar do conteúdo que a gente gerava. Bia, vou pedir só licença a Vossa Excelência. Se tiver alguma pergunta para poder fazer para o Giovani, sinta-se à vontade, até porque o Giovani hoje tem um trabalho que é sensacional. Daqui a pouquinho, inclusive, quando for para poder se despedir dele, já que ele vai ter que sair um pouco mais cedo, a gente vai bater um papo maior sobre o da base, sobre o evento desse final de semana, e ele vai poder trazer para a gente as novidades da base, literalmente, né? Da base do futebol brasileiro, que ele acompanha direto, e tem seu site, tem seu Instagram, daqui a pouco ele vai deixar tudo claro para a gente.